Muito bem, sétimo ano, vamos então para a parte 2 da aula 5, né? Agora a gente vai ver números opostos ou simétricos. É bem fácil esse aqui, tá? O que é o oposto? O oposto é tudo aquilo que está oposto a mim, por exemplo, o que está à minha frente, certo? Mas na mesma distância, isso na reta numérica. E simétricos é a mesma coisa que oposto. Então, tanto a palavra oposto quanto simétricos são sinônimas, tá? Então, pode aparecer no exercício tanto oposto quanto simétrico, tá? Oposto é simplesmente aquele que está ao contrário. Ou seja, qual seria o oposto de mais um? O oposto de mais um seria menos um. Ele tem a mesma distância na reta numérica. É isso que eu quero que vocês entendam, o oposto e simétrico, tá? Eles estão na mesma distância, ó. Essa distância com essa distância são iguais. Mas, resumindo, o oposto de mais um é menos um. O oposto de mais dois é menos dois. O oposto de mais cinco é menos cinco. O oposto de menos 6 é mais 6. Então, o oposto é fácil, ó. Vamos fazer o oposto de menos 6. Qual é o oposto de menos 6? Mais 6. Sempre colocando o sinal de menos ou mais. Ou seja, é só pôr o sinal contrário. Mas não é essa a regra, certo? Não é isso que significa simétrico, tá? Não é que não é essa a regra, isso não significa o que é simétrico. A regra, na verdade, pode existir uma regrinha que é menos com mais, mas vocês não podem dizer que é só inverter o sinal, significa que é a mesma distância, que na reta numérica, o simétrico de menos 6 é mais 6, porque menos 6 e 0 tem a mesma distância que 0 a mais 6. Tá? Só que, né, pra gente facilitar, a gente vai fazer assim, ó, o oposto de menos 7, mais 7. O simétrico de menos 2, mais 2. O simétrico de mais 3, menos 3. Oposto e simétricos são as mesmas coisas, tá? Eu tô me referindo ao mesmo número. Desculpa, a mesma palavra, ok? Por isso eu já tô ficando doidinho, certo? Daí agora a gente vai trabalhar com distância também, certo? A distância de uma reta numérica, ok? Então, se eu perguntar a distância, vamos supor aqui distância, que ela no exercício que a professora tá passando lá para vocês fazer, tá? Então, qual seria a distância, certo? De mais 5 e 0. Qual seria a distância? Como na reta numérica não está dando centímetros, quilômetros, decímetros, metros, eu simplesmente vou dizer que a distância entre 5 e 0, ó, é 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades de medida. Unidades de medida, eu vou colocar aqui. Tá? Porque eu não sei que medida que é. Então, eu vou trabalhar aqui com unidades de medida, certo? Então, são 5 unidades de medida, por isso que a professora colocou o M. O M significa unidades de medida. Qual é a distância de menos 7 e 3? Mais 3. Agora sim. Vamos ver qual que é a distância? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estão vendo como a professora contou ali? Até 1 mais 3. Então, qual é a distância? 10 unidades de medida. Certo? Qual seria a distância de menos 2 a mais 1? Menos 2 e mais 1. Qual seria a distância? Eu pegaria o menos 2 aqui, ó. Aqui entre o menos 2, então. 1, 2, 3. Então, são 3 unidades de medida. Então, entenderam distância de uma reta? Certo? Então, isso são distâncias.
E as distâncias nunca são positivas ou negativas, porque eu não tenho distância negativa. Na verdade, distância, né? Quanto que mede, qual a distância da escola à tua casa? Você nunca vai dizer, menos 3 quilômetros. Não, é 3 quilômetros, ou é 300 metros, ou é 600 metros. Você nunca vai dizer negativo. Por isso que na distância a gente não trabalha com números negativos, tá? Quando pede a distância de uma reta numérica. E essa distância, ela é representada também por módulo, certo? Então, a professora vai explicar aqui o que é módulo. O módulo é a mesma coisa, mais ou menos, a mesma coisa que distância, mas isso vai ser em relação ao zero sempre, tá? Então, agora nós vamos ver módulo. E eu tô usando sempre a mesma reta numérica. Só para explicar para vocês. O que é módulo? Módulo, ele é representado por 2 riscos desse jeito. Sempre que vocês olharem 2 riscos desse jeito, vocês vão ler módulo. Módulo do número, daí o número vai estar ali dentro. Então, qual que é o módulo de mais 5? O que é módulo? Módulo quer saber qual que é a distância de 0 até 5. Qual que é a distância? É 5. Certo? Qual que é o módulo de menos 8? É a distância de 0 a 8. Qual é a distância? É 8. Qual que é o módulo de menos 15? Qual que é a distância de 0 a 15? É 15 unidades. Daí eu não vou colocar unidades de medida aqui no módulo para vocês, tá? E quando pede para escrever o módulo de um número, que é o exercício lá que vocês vão ter que fazer, daí vocês vão ter que ver qual que é o número, escrever o módulo e escrever na fórmula modular e dar o módulo dele. Então, vamos fazer aqui, ó. Escreva o módulo dos números. Então, vamos lá supor que eu quero que lá na letra A vocês escrevam o módulo de 38. Então, mais 38, desculpa, tá? Então, eu vou ter que fazer módulo de mais 38. E aqui eu vou dar o resultado, qual que é o módulo de mais 38? 38, sem o sinal. Módulo é sempre sem sinal. Letra B. Módulo de menos 19. Eu quero o módulo desse número aqui. Então, eu vou fazer módulo de menos 19, que é igual a 19. Certo? Então, assim, ó. Eu tô escrevendo esse número aqui em forma modular. O módulo indica quantas unidades ele tá distante de 0, são 38, e é 38 aqui. Menos 19, eu quero saber na forma modular, quando eu coloco entre esses 2 risquinhos aqui, significa que é a distância de 0 que tá o 19. E qual é a distância dele? 19, tá? Então, isso é módulo, ok? Daí, quando eles têm o mesmo módulo, certo? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um número que tem o mesmo módulo. Eu tenho o número 3, ele possui o mesmo módulo. Quais números que ele representa na reta numérica? Ele vai representar o mais 3 e o menos 3, certo? Por quê? Porque tanto o módulo de mais 3 é igual a 3 e o módulo de menos 3 é igual a 3, tá? Então, se eu tenho o mesmo módulo, eu quero saber, esse número aqui, ele vai ter, um número, ele sempre vai ter 2 módulos, tá? Então, esses 2 módulos sempre vai ser um positivo e outro negativo, porque é a distância que ele tem de 0, tá? Daí, a gente pode perguntar também, assim, ó, quais são os números inteiros que tem módulo menor, que é o exercício número 4, tá? Tá falando assim, ó. Quais são os números inteiros que tem módulo menor que menos 3, certo? Então, tá perguntando lá, então a professora vai colocar aqui, ó, vamos supor, módulo menor que menos 4.
Quais seriam os números inteiros que têm um módulo menor que menos 4? Primeiro eu tenho que saber o módulo de 4. O módulo de menos 4, que é 4. Agora eu tenho que colocar todos os números menores que 4, certo? Ou seja, no módulo aqui ele tá menos 4, então todos os números que vai entre menos 4 e 4, quais são os números? Esse e esse. Então, seria quais? Mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Mas, professora, não é só o 4, não. É o módulo de menos 4, por isso que tá perguntando lá em módulo, tá bom? Em módulo. Daí, na número 5, tá falando assim, ó. Para não ficar muito extenso esse vídeo, a professora vai fazer na parte 2, a número 5, ok? Então, daí, sigam só a parte 2 lá.